No programa de hoje, vamos procurar conhecer um pouco mais os remotos traços arqueológicos que nos permitem ir para o mais próximo possível do início daquilo que chamamos civilização humana. A Bíblia diz que tudo começou com a criação do ser humano e a implantação do paraíso do Éden no lado oriental do planeta. Então veio a desobediência às leis de Deus e com ela as consequências do que vemos no mundo hoje. Esta versão, é claro, é ridicularizada por muitas pessoas atualmente. Elas preferem, em seu lugar, aceitar a teoria de que o homem evoluiu a partir de formas primitivas até chegar ao estágio do Homo sapiens. Somente nessa fase, munido de maior capacidade craniana, o homem teve então condições de raciocinar, descobrir o fogo, fundar as primeiras cidades e, com ela, as primeiras civilizações da humanidade. Agora, indo direto ao ponto, entre criacionismo e evolucionismo, qual dessas propostas parece mais sensata? Qual delas seria realmente mais coadunada com o início da civilização humana? Em outras palavras, como tudo, afinal de contas, começou? Antes que você opte rapidamente pela proposta darwinista, afinal de contas, ela parece mais científica, mais racional. Lembre-se que pesquisar as origens remotas da humanidade não é algo tão simples assim. Infelizmente, a enxurrada de tecnologia cinematográfica usada a favor do evolucionismo e também presente em filmes, documentários e museus do mundo inteiro dá a falsa impressão de que a hipótese da evolução humana a partir de primatas é algo tão real que quase não permite espaço para dúvidas quanto aos modos como tudo ocorreu. Um detalhe ou outro pode até ser corrigido, mas a certeza de que a cena descrita neste quadro um dia aconteceu é um dogma para muitos cientistas. O homem descobriu o fogo e com ele surgiu uma nova era para a evolução da humanidade. Se olharmos a rigor, as evidências não são tão claras assim. Existe um grande espaço para o subjetivismo, a interpretação daquilo que se encontra em solo. Veja o caso dos fósseis humanos que são apresentados como evidência inquestionável da evolução. A maioria absoluta desses fósseis, que de acordo com o paleontólogo Marvin Lubenov totalizam um pouco mais de 6.000 exemplares, são fragmentos quase imperceptíveis de uma parte de mandíbula, de um osso occipital, ou muitas vezes se resumem a um dente completamente isolado do restante do corpo, como este encontrado na Etiópia. O modo completo como muitos fósseis aparecem expostos em museus ou documentários é resultado de um árduo trabalho de reconstrução, baseado muitas vezes em pressuposições, imaginações, possibilidades e, sobretudo, talento artístico. Os paleontólogos guardam catálogos e reproduções para estabelecer comparações e há casos em que fica difícil saber se o osso é realmente humano ou de um animal. Em alguns casos, conforme admite o especialista em reconstrução de fósseis Jean-Jacques Roublin, quase 90% do que se vê é formado de resina. Apenas uma ínfima porção dos ossos expostos faria realmente parte do original do que foi encontrado. Veja, por exemplo, esta reconstrução de Lucy, a Australopithecus encontrada por Donald Johansen, conforme a disposição do Museu de História Natural do Estado de Michigan. Os detalhes são perfeitos, não é mesmo? Veja ainda esta outra reconstrução disposta dessa vez no Museu de Chicago. Compare agora ambas as reconstruções com os ossos originais expostos no Museu de História Natural de Nova York. Como você pode ver, os espaços para a criação artística são maiores que a certeza científica. E como se não bastasse, em alguns museus há também a reconstrução não apenas da Lucy, mas também do seu parceiro, o seu filhinho, e nenhum desses ossos foi encontrado até hoje pelos paleontólogos. Alguém talvez possa argumentar que essas reconstruções são baseadas em outros exemplares mais bem preservados que supririam as partes faltantes. Mas não é bem assim. Foram tantos erros e alternativas que alguns exemplares fósseis, como os Zinanthropus, receberam várias reconstruções e também denominações, pois chegaram a ser confundidos com exemplares de Paranthropus boisei e hoje nem são mais considerados ancestrais humanos. Sendo assim, notamos que, da mesma maneira que não temos uma pedra original do Jardim do Éden ou uma amostra orgânica do corpo de Adão para provar a sua existência, também não temos nada de concreto que indique que a história se desenrolou exatamente como sugere a teoria evolucionista. Repetindo, pois,
as evidências históricas não são tão detalhadas e conclusivas como gostaríamos que fossem ou como a mídia faz supor que seriam. Mas não pense com isto que podemos optar por um agnosticismo prioritário em relação às origens da vida. Isto é, começar a achar que não se pode nunca ter certeza de nada. Não é bem assim. As evidências podem não ser conclusivas, mas elas oferecem boas pistas e compensa gastar um tempo analisando-as e verificando o quadro que elas apresentam. O que os habitantes das primeiras civilizações da humanidade diziam quanto ao começo da raça humana? A importância desse exercício está em que aquele povo que viveu antigamente estava bem mais perto das origens do que nós. Veja, eles viveram no 3º milênio antes de Cristo e nós acabamos de entrar no 3º milênio depois de Cristo. São, portanto, quase 6.000 anos de hiato entre eles e nós. Ora, vale a pena então ouvir o que esse povo tinha a dizer e examinar as evidências que eles deixaram em campo. De qualquer modo, sabemos que o surgimento da escrita e o desenvolvimento comercial das primeiras cidades locais se deu exatamente por volta do 3º milênio antes de Cristo. E aqui iniciamos então a nossa pesquisa. Mas antes disso, seria interessante contar um pouquinho de como aconteceu a redescoberta da Mesopotâmia. Mesmo sendo o berço da civilização, a região agora tinha se transformado num completo deserto. As cidades que ali existiram estavam completamente soterradas. A paisagem não tinha nada daquelas monumentais ruínas como as encontradas no Egito. Por isso, houve gente que até duvidou da possibilidade daquele lugar, hoje tão deserto, ter sido, em algum tempo, palco de grandes civilizações. Foram muitas as escavações iniciadas na região, usando os próprios nativos como operários, tradutores e guias. Eles, afinal de contas, estavam acostumados ao rigor do deserto e possuíam uma valiosa tradição oral. Aqueles beduínos contratados foram de grande ajuda para os arqueólogos europeus. Em pouco tempo, ruínas de grandes e antigos palácios começaram a aparecer em meio à terra e os cacos de barro. O local da antiga Babilônia acabou sendo um dos primeiros a serem reconhecidos por causa da tradição dos beduínos locais que, por séculos, chamavam aquele lugar de Il Babil ou Tal Babil, isto é, Montanha dos Escombros da Babilônia. A atenção de Rich concentrou-se posteriormente mais ao norte para uns montículos de terra onde foram encontrados antigos relevos de pedra contendo cenas e inscrições, mas que, infelizmente, foram despedaçados pelos muçulmanos por representar ídolos dos infiéis. Este é o principal monte de terra visto por Rich nas cercanias de Mossul e que muito o impressionaram. Ele então resolveu explorar o sítio e documentar minuciosamente a sua escavação através de fotos e desenhos profissionais. Em poucos anos confirmou-se o que o próprio Rich já supunha. Aquelas eram realmente as ruínas da antiga cidade de Nínive, a capital da Assíria e local da pregação do profeta Jonas. Quem finalmente a descobriu, confirmando a sua identidade, foi o explorador Austin Henry Layard, que trabalhou 18 meses no local. Pena que a confirmação oficial do sítio só se deu após a morte de Rich, mas aquele foi um tremendo achado para a arqueologia moderna. Em 1842, a França enviou para Mossul um diplomata chamado Paul-Émile Botta. Ele estava ali para começar uma escavação patrocinada pelo governo francês. Botta era diplomata por função, médico e entomólogo por formação, mas ele não era um arqueólogo profissional. Contudo, conseguiu, a despeito disso, realizar um grande trabalho para o orgulho dos franceses. Ele não temia passar horas e horas no lombo de um camelo em pleno deserto para anotar cada montículo de terra ou de areia que ele encontrava pelo caminho. Ele também fez escavações e enfrentou o perigo de ser preso, uma vez que a sua pesquisa era considerada ilegal pelo governo otomano que tomava conta do local. Mas, no final de tudo, ele acabou sendo bem-sucedido e o seu esforço foi recompensado com a descoberta da cidade de Dur-Sharukin, ou Fortaleza de Sargon, que ficava na parte da vila de Khorshaba. Ali estavam os restos do palácio de Sargão, e aquela havia sido antes a Nínive, a capital da Assíria, por volta de 717 a.C. Contudo, nem o próprio Emílio Botta estava a princípio consciente da importância do seu achado.
Veja o que ele escreveu por ocasião em seu diário particular. O que tudo isso significa? Que estruturas seriam estas? Em que século eles viveram? A que nação pertenceu este palácio? Os desenhos nestas paredes estão me contando histórias de alegrias e ais? Seriam estes sinais estranhos algum tipo de linguagem? Só posso dizer que estas ruínas marcam a queda de algo que fora um grandioso e brilhante passado, mas que agora está desconhecido pelos homens. Realmente, o que aquele explorador francês havia visto pela primeira vez depois de anos debaixo do solo era algo realmente impressionante. Essa foto moderna tirada no sítio de Nínive nos dá uma ideia da suntuosidade das coisas que Bota encontrou no sítio de Khorshaba. Pena que muitas peças delicadas, feitas de alabastro, ao serem expostas ao sol, acabaram derretendo perante os olhos dos exploradores. Outras acabaram quebrando-se devido ao transporte sem muitos cuidados. Dessas peças, o que sobrou foram desenhos da época feitos pelo francês Eugène Fladan, testemunhos únicos de uma arte infelizmente perdida para sempre. Enquanto essas fantásticas descobertas eram feitas, Henry Howlisson decifrava a partir de inscrições encontradas em Persépolis o significado daqueles antigos caracteres cuneiformes que haviam sido considerados indecifráveis desde as escavações de Rich e Bota. Mas agora, finalmente, as inscrições palacianas, os tabletes, podiam finalmente ser lidos e decifrados. E quando as primeiras traduções foram feitas, evidenciou-se a veracidade de muitas partes da Bíblia que os críticos haviam colocado em dúvida. Um exemplo estava nas inscrições que Bota havia descoberto em Khorshaba. Este foi um dos primeiros textos decifrados e ele trazia declarações amplas de várias conquistas feitas por Sargão II, o grande rei da Assíria. A questão é que, até a descoberta desses textos, os críticos tomavam passagens bíblicas como Isaías capítulo 20, verso 1, e negavam taxativamente a sua veracidade. Veja o que a Bíblia diz nesta passagem. No ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Síria, enviado a Asdobe, e a guerreou e a tomou, neste mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías. O curioso é que até essa época, nenhum outro texto antigo fora da Bíblia mencionava um rei chamado Sargão, e nem se sabia ao certo se realmente existia um império assírio no 8º século a.C. Logo, a Bíblia não poderia, segundo os críticos, ser considerada um genuíno relato histórico. Porém, as descobertas de Howlinson, Rich, Layard e Bota silenciaram a tese dos críticos. E não foi só isso. Os registros encontrados também faziam menção de Samaria, de Omri, que seriam respectivamente a capital e o rei de Israel, diversas vezes mencionados no Antigo Testamento. Estes são apenas alguns exemplos de confirmações arqueológicas à historicidade do texto bíblico. As escavações por toda a parte não paravam. Equipes francesas, inglesas e alemãs disputavam cada parte de terra em busca de antigas cidades que revelassem detalhes do passado da humanidade. Aqui no mapa você vê a demarcação de uma localidade chamada Eridu. E aqui temos uma foto aérea desta mesma localidade. Como você pode ver, trata-se aparentemente de um simples monturo de areia e nada mais. Em pouco tempo, o sítio revelou ser a representação de uma das mais recuadas épocas de habitação humana na região da Mesopotâmia. Aliás, ali não era apenas a origem da civilização mesopotâmica, mas da civilização humana de um modo geral, especialmente no Oriente Médio. Em pouco tempo, começaram a aparecer fragmentos de cerâmica, vasos, estátuas e uma boa quantidade de inscrições cuneiformes desde os primeiros estágios da formação da escrita. Foi exatamente ali, naquela vizinhança, que os sumerianos inventaram a escrita a partir de traços cuneiformes que hoje podem ser decifrados por especialistas em paleografia. A equipe arqueológica de Eridu começou os trabalhos de escavação pelo topo da colina, onde havia traços de um antigo edifício composto de maciças paredes e vários degraus de uma enorme escada. Aquele era realmente o resquício do que fora outrora um edifício monumental, mas que agora jazia escondido por debaixo de uma colina de areia. Aqui você pode ver uma parte da parede externa de tijolos sobressaindo-se sobre a terra. Nesta outra foto, vemos o topo com o fragmento da antiga escadaria. Aquele edifício revelou ser um zigurat. E o que é um zigurat?
Pois bem, um zigurate é uma torre-templo muito alta, construída para adorar aos deuses e para outro fim especial que logo a seguir comentaremos. Você vê agora em sua tela outra foto tirada do canto sul do edifício e, finalmente, uma reconstrução artística de como ele seria em seu período de glória. Note por essa reconstrução que a cidade seria uma metrópole fluvial com um enorme porto e vários barcos. De fato, os arqueólogos acreditam que, embora hoje tudo seja um imenso deserto, naquela época era possível chegar de barco à entrada da cidade. Esse mapa mostra como no terceiro milênio o Golfo Pérsico, que hoje está distante da região, era fronteiriço às cidades. Eridu ficava próxima à antiga desembocadura do rio Eufrates, junto ao Golfo Pérsico, que então era alimentado por um canal que saía do rio até a entrada do porto principal. Hoje, não só o Golfo Pérsico está recuado em relação a Eridu, como as rotas dos rios Tigre e Eufrates também mudaram consideravelmente o seu curso ao longo dos anos. Agora, se tem uma coisa que impressionou os arqueólogos, foi o sistema de irrigação e drenagem que havia em toda a região. Uruk, Erech, Lagash e Ur, a cidade de Abraão, eram os principais centros urbanos da região que tinham conexões políticas entre si e com a cidade de Eridu. Tudo leva a crer que juntas elas faziam parcerias para construir canais, diques e reservatórios d'água, usando já naquele tempo a invenção da roda e a tração animal. Os monarcas dessas cidades também construíam templos de elaborada arquitetura que serviam como centro político, econômico, administrativo e religioso. Eridu era uma boa síntese das crenças que havia na região e aqui destaca-se a importância do seu zigurate, isto é, da sua torre-templo e também das demais 31 torres sagradas que havia em várias partes da Mesopotâmia. O zigurate de Eridu fazia parte de um complexo de 16 ou 18 ocupações. Aqui está no topo, pode ser datada em torno do ano 2100 a.C., isto graças a tijolos como estes, que faziam parte da sua estrutura original e traziam inscrições dedicadas aos reis Ur-Nammu e Amar-Sin, governantes da terceira dinastia de Ur, por volta do século 21 a.C. Os arqueólogos ainda descobriram sob as esquinas do zigurate as paredes de outros edifícios ainda mais antigos, todos feitos de adobe. E no nível mais baixo, uma surpresa. Ali, sob a duna de uma areia limpa, foi encontrado este altar, que era a mais antiga construção de todas. Era um altar modesto, cuja área não ia além de 3 metros quadrados. Ele continha um pedestal de frente para a entrada e um nicho com uma parede. Aquele foi um dos primeiros, se não o primeiro altar construído pelos habitantes da cidade de Eridu. E como é curioso notar a sua semelhança com outros altares que a Bíblia registra como tendo sido construídos sob a ordem de Deus para sacrificar cordeiros em referência ao Messias que haveria de vir. A Bíblia diz que a edificação de um altar e sacrifício foram as primeiras coisas que Noé e seus filhos fizeram logo após saírem da arca sobrevivendo ao grande dilúvio. E na sequência do Gênesis, essa atitude de construir altares em sacrifícios foi perpetuada em várias gerações. Novamente, é interessante notar que o santuário de Eridu começa com um altar e todos os demais edifícios culticos que se seguiram até a construção da torre-templo também ocupam o mesmo lugar. O novo edifício era praticamente uma reconstrução do edifício anterior, aproveitando as suas paredes, os seus alicerces. Foram, portanto, séculos de edificações sobre a mesma elevação até ao ostracismo completo da cidade por volta do ano 600 a.C. Aliás, é interessante ainda que, de acordo com o léxico sumeriano produzido por John Halloran, na escrita antiga da linguagem sumeriana, o mesmo pictograma ou sinal usado para expressar curral de ovelhas era também frequentemente usado como metáfora para representar um templo ou santuário. E esse achado arqueológico, juntamente com a narrativa bíblica, corroboram com a explicação desse fenômeno. Os altares foram os primeiros santuários e o sacrifício de cordeiros a mais antiga forma de culto de que se tem notícia. E quanto às histórias que encontramos em Eridu,
o que eles diziam a respeito de suas próprias origens e da origem da humanidade. Pelos textos encontrados em Eridu e outros sítios como Nippur, descobrimos que, de acordo com os antigos habitantes locais, 5 cidades foram fundadas antes do grande dilúvio que cobriu toda a Terra. Veja, não é apenas a Bíblia que menciona um dilúvio universal. Os primeiros documentos produzidos pela humanidade também falam desta terrível inundação da qual sobreviveram apenas algumas pessoas para repovoar o planeta. E você se lembra das torres-templo ou zigurates que mencionamos anteriormente? Pois bem, a descrição encontrada em várias tabuletas sumerianas fala que, dentre os motivos para a construção dessas torres tão altas, além da adoração aos deuses, estava o claro desespero de escapar de um possível segundo dilúvio. E você não precisa ser um exímio conhecedor da Bíblia para reconhecer aqui um traço do episódio da Torre de Babel. De fato, aquele povo estava cronologicamente perto da memória daqueles que sobreviveram à catástrofe e, por isso, tinham tanto medo de que ela se repetisse. De acordo com este tablete sumeriano que aparece em seu vídeo, depois que as cidades e reis foram criadas, os deuses decidiram destruí-los por meio de um dilúvio. Aí, continua a história, um homem chamado Ziusudra, que pertencia à cidade sagrada de Eridu, foi instruído pelo deus Enki a construir um barco e assim sobreviver às águas abismais. Depois de salvo, ele ofereceu um sacrifício aos deuses Anu e Enlil. É curiosa a semelhança dessa história com a narrativa bíblica, não é mesmo? Das cidades fundadas antes do dilúvio, a primeira, segundo o mito sumeriano, seria justamente a cidade de Eridu. Agora, aqui é preciso apresentar 2 possíveis interpretações para o mito. Muitos assiriologistas pensam que aquela Eridu em que os mesopotâmicos moravam seria, segundo a sua crença, a primeira cidade sagrada fundada pelos deuses. Mas é possível apresentar uma interpretação alternativa segundo a leitura sequencial dos mitos. Essa alternativa propõe que a cidade sumeriana de Eridu não era a primeira cidade fundada no mundo, mas tinha o mesmo nome dela. E se assim for, o que os antigos habitantes queriam dizer é o seguinte: os seus ancestrais haviam saído de uma antiga cidade sagrada chamada Eridu, que fora fundada antes do dilúvio, mas que agora não mais existia. Portanto, em memória a esta cidade de seus ancestrais, eles fundaram uma nova cidade com o mesmo nome, como aliás fizeram muitos imigrantes ao colonizarem uma nova região. No Brasil, por exemplo, figuram muitas cidades com nome de cidades europeias, como Nova Trento, Nova Hamburgo, Nova Friburgo, Nova Venécia, etc. Agora, o mais interessante é que, embora a etimologia de Eridu ainda seja desconhecida, muitos acadêmicos apostam na certeza de que Eridu viria da mesma raiz da palavra hebraica Éden. Aliás, dentre esse mesmo conjunto de vocábulos antigos encontrados nos tabletes cuneiformes, as palavras Edim e Edenu também aparecem para referir-se a um jardim original no qual os deuses estavam. Agora veja, Edim, Edenu, Éden, Eridu significam todas paraíso, planura ou lugar abundantemente regado. Parece vir realmente de uma mesma raiz. Isso também explicaria por que os 2 rios que margeiam a região, coincidentemente, recebem nomes que aparecem também no Gênesis. Eles são chamados com o nome de 2 dos 4 rios que saíam do Éden, a saber, o Tigre e o Eufrates. Mas as semelhanças continuam. Os moradores de Eridu ainda mantinham esta lista de reis que, de acordo com eles, governaram o mundo antes do dilúvio. E estes tinham uma expectativa de vida simplesmente assombrosa, exatamente como diz a Bíblia, mas esta expectativa reduz dramaticamente na lista à medida que aparecem aqueles que vieram depois do dilúvio. Eles também se referem aos pré-diluvianos como sendo Anunnakis, isto é, gigantes que povoavam a terra, e dentre eles havia um dos primeiros reis mencionados que tinha o nome de Adapa ou Adamu. Este fora um importante monarca de Eridu da época pré-diluviana. E a essa altura, você já deve ter percebido a incrível semelhança fonética entre Adapa ou Adamu e o nome hebraico Adam,
que nós traduzimos em português por Adão. A sua tradição também afirma que a humanidade fora criada por Enki a partir do pó da terra e que ele soprou no primeiro boneco de barro humano o seu fôlego de vida, de modo que este se tornou um ser vivo. Mas os homens, e principalmente Ádapa, não foram criados imortais. Não, eles eram mortais em sua geração. E se você observar bem a sua Bíblia, vai perceber que Adão também não foi criado imortal, mas sim candidato à imortalidade mediante a obediência. E ele também foi criado do pó da terra e recebeu o fôlego de vida que o tornou alma vivente. De fato, as semelhanças entre esses mitos e o Gênesis são algo muito impressionante. Nessas imagens, você vê alguns tabletes cuneiformes seguidos de vários selos cilíndricos antigos e impressões de argila que contam e ilustram estas e outras histórias mesopotâmicas que mencionamos. Numa delas, Ádapa comparece perante os deuses para ser julgado, pois ele havia cometido uma falta. Ele então é questionado por um dos deuses sobre o fato de ter se recusado a comer o alimento proibido que lhe daria o conhecimento pleno e a vida eterna, tal qual a serpente também propôs ao casal adâmico na versão do Gênesis. Os sumerianos também tinham entre os seus muitos deuses a adoração de um ser que ora era figurado na forma de uma serpente com patas e asas, noutra forma como um dragão. A esse dragão ou serpente eles davam o nome de Nin-Gish-Zida, que quer dizer a senhora da árvore agradável. Ora, e que árvore agradável seria esta, senão a árvore do conhecimento do bem e do mal? Afinal de contas, se você ler Gênesis capítulo 3, verso 6, verá que ali a Bíblia descreve uma árvore proibida, mas como sendo ao mesmo tempo boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Aqui nós temos uma taça volitiva encontrada em Lagash, perto da cidade de Ur. Ela traz 2 entalhes de Nin-Gish-Zida, figurada no primeiro momento como uma serpente comum e também como uma serpente alada mais à frente. E tem mais. Preste atenção em mais este mito encontrado na região. Ele fala da história de Nin-Urzag, a deusa da montanha sagrada. A história diz que ela criou um jardim e o chamou de Edenu. Viu a semelhança com Éden? Depois ela colocou o jardim na região de Dilman, o Oriente. Agora, se você olhar a Bíblia, o Éden também foi, de acordo com o Gênesis, plantado na banda do Oriente. Então, continua o relato, Nin-Urzag incumbiu Enki, o seu amado, de cuidar do jardim e dos animais. Mas ele se tornou curioso e o seu assistente Ádapa selecionou 7 plantas proibidas e ofereceu a ele. Enki ficou então doente e sentiu dores em sua costela. Curiosamente, costela é ti em sumeriano, que quer dizer tanto costela quanto vida. Outros deuses então convenceram Nin-Urzag a revelar a questão, e ela então criou Nin-Ti. Nin significa senhora e Ti, costela. Nin-Ti, senhora da costela. Ela foi criada para curar Enki e dar-lhe a vida. De acordo com a Bíblia, Eva também foi criada da costela de Adão para curar-lhe da doença da solidão, se podemos dizer assim. Agora, num dicionário hebraico qualquer, você encontrará esta informação. A palavra Eva, em hebraico, significa vida. Antes do achado desses relatos que eu mencionei, os críticos da Bíblia diziam que aquelas histórias eram inventadas pelo autor sagrado. Agora, uma vez que a arqueologia trouxe à lume uma enxurrada de evidências escritas séculos antes da Bíblia para tornar claro que aquela história não era um mito explicado ou criado pelo autor da Bíblia, eles mudaram seu argumento. Hoje, eles dizem que a Bíblia plagiou tais relatos e os apresentou apenas numa roupagem judaica. Nesse caso, as escrituras seriam, segundo os críticos, apenas um reflexo cultural da antiga cultura mesopotâmica. Ora, é claro que existem incríveis semelhanças entre a Bíblia e estes textos mais antigos, como nós mostramos para vocês. Contudo, existem também diferenças marcantes entre esses relatos e a versão bíblica. Afinal de contas, embora todos possam estar ecoando uma tradição comum, o prisma de cada livro é essencialmente diferente um do outro. E isto, por si só, mostra que a Bíblia
não pode ter se valido primariamente desses tabletes a fim de produzir a sua própria versão da história. Vejamos. Em primeiro lugar, é notório que o politeísmo é a coluna mestra do arrazoado desses autores mesopotâmicos, mas a Bíblia é clara em falar da devoção de um único Deus. Se o autor do Gênesis estivesse plagiando aqueles mitos da região, ele não começaria dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra, mas sim, no princípio criaram as divindades, o céu e a terra, diferentes deuses. Ou, melhor dizendo, ele nem mencionaria a terra como objeto de criação de Deus, pois, segundo os sumerianos, esta terra já existia junto com o universo bem antes do nascimento dos deuses. Ademais, como acentua o especialista Kenneth Kitchen, orientalista e arqueólogo da Universidade de Liverpool, a suposição comum de que o relato bíblico é simplesmente uma versão simplificada de lendas babilônicas é um sofisma em suas bases metodológicas. No Antigo Oriente Próximo, a regra é que relatos e tradições podem surgir, por acréscimo ou embelezamento, na elaboração de lendas, mas não o contrário. No Antigo Oriente, as lendas não eram simplificadas para tornar pseudo-histórias como tem sugerido para o Gênesis. Ora, estas diferenças entre o Gênesis e as demais literaturas sumerianas são um simples, porém lógico argumento de que o texto bíblico não surgiu da derivação daqueles textos sumerianos pagãos que o antecederam. A sua semelhança pode ser explicada apenas como sendo oriunda de uma mesma tradição, isto, uma tradição adâmica que foi passada pelos seus descendentes e descendentes até chegar aos mitos sumerianos e posteriormente à Bíblia. Portanto, tanto a palavra de Deus quanto os mitos sumerianos apontam para uma origem comum e não para uma interdependência entre um e outro. Há tantas semelhanças e, ao mesmo tempo, tantas distinções que nós extrapolaríamos o tempo do nosso programa apresentando apenas os detalhes de cada uma delas para você. Mas, para bom entendedor, meia palavra basta. Assim, esperamos que os exemplos dados possam ter demonstrado a você como a história do Gênesis, longe de ser um mito criado pelo autor da Bíblia, é o reflexo de uma história que realmente aconteceu e deixou a sua marca indelével na mente de todos aqueles povos, desde o começo da civilização humana. Mas talvez alguém possa perguntar: por que, dentre tantas versões da história da criação, de Adão e do dilúvio, elegemos apenas a Bíblia como a mais confiável, a mais fidedigna? Bem, poderemos argumentar com muitos pontos acerca da inspiração da Sagrada Escritura, mas, por enquanto, basta um elemento para fazer você pensar. É o seguinte: pergunte por aí quantas vidas já foram transformadas pela leitura dos mitos sumerianos ou babilônicos. Quem teve uma verdadeira experiência de conversão ou abandono de velhos hábitos escutando a história de Adapa ou o heroísmo de Ziusudra? Se houver hipoteticamente alguém que tenha sua vida transformada pela leitura dos mitos sumerianos, se houver, esta será uma pessoa rara. Agora, por outro lado, procure descobrir quantos já tiveram a sua vida mudada para melhor pelo simples fato de lerem a Bíblia e aceitarem a mensagem de salvação que ela apresenta. O número será realmente incalculável. A Bíblia Sagrada, portanto, é um livro que transforma vidas. E vida realmente transformada pelo poder salvador de Deus é um argumento que nem maior dos céticos poderá refutar. Você não concorda comigo? Eu espero que a sua vida seja todos os dias também transformada pela leitura deste livro e pela mensagem que ele apresenta.